Boa, deixa eu me apresentar aqui primeiramente. Pessoal, meu nome é Gabriel Buzzi, eu sou Head de Tecnologia aqui da Rocket e eu também sou CTO de uma empresa chamada MedSimple. Eu vou já citar isso porque eu vou comentar alguns exemplos, alguns cases de alguns projetos e coisas nesse sentido, então, só para me situar aqui e vocês conhecerem. Também um dos primeiros alunos da Rocket, quando a Rocket não ensinava programação, mas empreendedorismo para programadores. E desde que começou esse mundo da IA, eu me envolvi bastante com isso e assim como eu já comentei antes no intervalo, eu tenho uma mentalidade muito de código, como executar as coisas com código, como operacionar e como entregar códigos como ferramentas e soluções. E aí eu me aderi muito a usar a inteligência artificial desde o início para conseguir, de fato, acelerar as minhas entregas, se tornar, não necessariamente a palavra produtivo, mas como é que eu faço para pegar aquilo que eu já faço muito bem e fazer melhor ainda, né? E aí, no meio disso aí, a gente foi ainda em 2023, 2024, a gente foi muito apresentado para modelos mais simples, que eles conseguiam ajudar a gente com código de formas mais simples. Então, aí quando veio o GPT 3.5, o início do 4, a gente conseguia fazer coisas como resolver problemas de regex que, Deus me livre, eu nunca quis aprender ou entender regex, porque eu sei que eu aprendi num dia, no outro eu já não lembrava mais. Então, coisas como essa eram super resolvíveis com inteligência artificial e ela, para mim, era a parte mais fascinante, resolver problemas que de fato não eram coisas que eu queria decorar no dia a dia. Só que em 2025 a gente entra numa nova era da inteligência artificial com os programadores. E aí a gente começa a ouvir um pouco em fevereiro, se não me engano, a gente começa a ouvir o termo vibe coding, e aí a gente começa a entrar até alguns desesperos de, meu Deus, a IA vai substituir os devs. E eu tô aqui para justamente trazer um pouquinho de qual foi a minha experiência sobre isso, como é ela no dia a dia, tudo que eu consegui fazer, se a IA vale a pena usar no dia a dia ou não, se ela é ruim, se ela é boa, como que vocês podem usar, quais formas eu tenho utilizado e como que a gente usa nos projetos aqui dentro da Rocket também para desenvolver e acelerar. Então, montei aqui uma apresentaçãozinha, mas é mais para a gente acompanhar. Boa. Vamos seguir então aqui a partir disso, até se vocês forem ver minha tela aí, vocês estão vendo a apresentação. Essa apresentação, inclusive, ela foi vibe codada, justamente para... Eu não faço mais as minhas apresentações de slides, eu uso a IA para fazer, para não gastar muita energia. Mas, voltando ao que eu estava falando, eu quero muito trazer para vocês aqui essa visão de entender em que momento a gente está aí de IA e tudo mais. E aí, até para a gente entender um pouquinho a situação enquanto eu vou apresentando e conversando, eu queria entender também como que tá o nível de vocês. Quem aí já usou vibe coding, quem ainda não, quem se surpreende, quem não entende esse conceito. Acho que é muito legal para a gente entender um pouquinho o nível de cada um aqui, como que vocês estão, e aí eu posso ir trazendo, tá? Mas acho que a primeira questão aqui é entender qual a diferença de desenvolvimento assistido por IA e o que é vibe coding. E aí uma das coisas que é muito importante a gente entender o que significa vibe coding, antes de mais nada, porque é um nome extremamente esquisito, adepto e não adepto a muita gente. Muita gente odeia esse nome, e muita gente tem um amor maravilhoso por ele. Mas vibe coding basicamente foi um termo que foi trazido por um dos heads de IA lá da Tesla, quando ali em final de janeiro, início de fevereiro, ele fez só um tweet falando, cara, eu estou experimentando aqui uma experiência de programação que é como se eu estivesse codando na Vibe. E aí, basicamente, o que ele dizia é que ele passava por comandos para a inteligência artificial e ele simplesmente saía aceitando todas as alterações sem nem ao menos se importar com o código, e aí conforme os erros iam acontecendo, ele pegava o erro e ele jogava para ela novamente, ela corrigindo. Então era uma programação onde ele não se portava de fato com se o código é bom, se o resultado que eu estou fazendo ali é bom ou não, mas sim me importando com, poxa, estou alcançando o resultado que eu quero, então se eu estou fazendo uma interface com uma IA, ou se estou fazendo uma API com a IA, não me importa se essa API está segura ou não, mas sim se ela está retornando o que eu quero. E o Vibe Code ele surgiu lá em fevereiro, muito com essa premissa, e teve muita questão de discussão, porque a gente viu vários projetos ali sendo lançados desse período de fevereiro, março, abril, aonde a galera lançava aí, veio os empreendedores que foram desenvolvendo, lançavam os projetos, e aí dava um dia, e aí as chaves deles eram vazadas, servidores com custos absurdamente altos, porque eles não tinham construído de fato algo que era viável escalar, e aí com grande repercussão disso, às vezes pegava lá 10, 100 mil usuários muito rápido, só que com uma aplicação não escalava, e o custo de um Supabase, e um custo de uma Vercel que eles estavam colocando esses projetos aí é absurdamente caro. E aí surgiu o Vibe Coding e basicamente ele está aqui, ele ainda funciona, ele está muito melhor do que era lá no começo, e aí com isso foram surgindo algumas ferramentas. E aí a gente tem também o desenvolvimento assistido por IA, que é o que a gente vai começar falando aqui, que eu acredito que é o que mais funciona
para quem aqui é programador, para quem aqui já trabalha com programação e quer conseguir de fato aumentar o desenvolvimento, desenvolver mais rápido, desenvolver um pouco mais assertivo, construir coisas que antes na sua cabeça era, poxa, não sei fazer isso, não dá para fazer, isso não é viável. A gente sai de um universo onde um programador ele precisa pensar se eu sei fazer ou não, para simplesmente acreditar que, cara, eu consigo fazer qualquer coisa com IA. Aí ela passa a dar de fato superpoderes pra gente. Eu acho que até uma mentalidade muito legal da gente pensar que a inteligência artificial ela é como se fosse a armadura ali do Tony Stark, só que a gente veste ela, ou seja, eu comando a armadura, mas a armadura que me dá poderes, é ela que tem as ferramentas, ela que tem me dá o potencial de voar, enfim. Então a gente olha para essa forma para IA e a partir disso eu consigo de fato ser muito mais produtivo, possível ser mais rápido, eu consigo resolver problemas de formas que escalam melhor e conseguir até mesmo resolver problemas e aprender tecnologias novas muito mais rápido. Então eu aprendo hoje uma ferramenta e amanhã eu já saio usando. E eu vou trazer alguns casos desse aqui para vocês, tá? Então, só para a gente seguir aqui, desenvolvimento por IA assistida, basicamente você é o operador. Então, quando a gente está falando de eu desenvolvo utilizando IA, a gente tem duas formas que são que podem você utilizar no dia a dia, você abrir lá o seu chat GPT e você ir passando parte do seu código, parte do teu código e pedindo para ajudar. Isso é uma forma de você fazer, uma forma um pouquinho mais primordial. No começo era muito comum a gente fazer isso, mas com o desenvolvimento da IA foram vindo ferramentas que foram permitindo a gente fazer isso de uma forma um pouco mais automatizada. Então, dentro do meu próprio código eu consigo agora já fazer, a gente vai mostrar essas ferramentas aqui para vocês. Então, essa é uma das formas de fazer. E a outra forma é utilizar ferramentas de fato especializadas em desenvolvimento assistido por IA. Então a gente tem aí ferramentas como Cloud Code, Cursor, Windsurf, tem o Codex, que é da OpenAI também. A gente tem OpenCode, que são ferramentas aí que vêm de fato open source para que possam ser utilizadas para fazer o desenvolvimento, e aí todas elas funcionam de uma forma muito semelhante, e o legal delas é que você não é limitado, aqui no caso, acho que tirando o Cloud Code, você não é limitado a um modelo específico. Então, quando você está falando de desenvolvimento assistido por IA, você pode usar aí modelos como o GPT 5.2 que lançou essa semana, você pode usar o modelo do Cloud, o Sonnet, o Opus, você pode usar os modelos da DeepSeek, que nem vocês estavam perguntando mais cedo, você pode usar qualquer modelo que você quiser para o teu desenvolvimento, porque essas ferramentas permitem isso. E o grande sacada aqui do desenvolvimento assistido por IA é que você vai basicamente instruir a inteligência artificial para como ela deveria fazer, o que ela deveria fazer. Então, para você conseguir desenvolver de uma forma eficiente, e a gente vai já falar algumas estratégias de como fazer isso, é importante que quem está operando a inteligência artificial aqui seja uma pessoa que ela entenda de fundamentos, ela entenda das bibliotecas que ela vai usar, ela tenha um conhecimento básico daquilo que ela vai usar. Um exemplo, uma analogia que eu gosto muito de usar aqui se for, por exemplo, dar uma Ferrari na minha mão e uma Ferrari na mão do Max Verstappen, eu tenho certeza que ele vai correr e vai acelerar muito melhor essa Ferrari do que eu. Eu posso saber dirigir um carro, mas eu não sei dirigir tão bem quanto ele. E a mesma coisa se funciona com alguém que utiliza inteligência artificial. Se a gente entrega na mão de um dev mais júnior, talvez ele não vai conseguir usar tão bem quanto um dev sênior, que tem conhecimentos mais aprofundados de fundamentos, de bibliotecas, de algoritmos, como eles funcionam, qual a melhor forma de fazer. E aí isso é uma parada muito importante para a gente ter esse conhecimento de que às vezes você está utilizando a inteligência artificial no seu dia a dia e você está apanhando muito, porque talvez o que está te faltando também são fundamentos de entender, cara, como que eu deveria fazer isso? Qual é a forma de fazer isso? E às vezes você está simplesmente pedindo para ela, olha, faça isso. E aí você entra até para um caminho mais de vibe coding do que um caminho de fato, usar a inteligência artificial de forma assistida. Então isso é muito importante, até para tirar um pouco dessa preocupação que muita gente levantou de, poxa, a inteligência artificial é capaz de me substituir? Cara, ela vai substituir as pessoas que de fato elas não adaptarem a utilizar a inteligência artificial para se tornarem melhores programadores. Fora isso, ela não vai substituir ninguém. Ela precisa ainda assim de alguém que dê um bom direcionamento, assim como vocês viram hoje mais cedo como funciona a inteligência artificial. Ela não é capaz de pensar, ela consegue calcular matematicamente tokens e saber qual é a próxima posição para conseguir te dar um resultado. Então, quem está direcionando precisa saber dar bons contextos, boa informação, para que esses resultados sejam o máximo possível assertivo com base no que ela conhece. Então é muito importante que vocês entendam muito bem você vai fazer com JavaScript, entenda fundamentos de JavaScript, vai fazer alguma coisa de front-end, você tem que entender CSS, você não vai deixar de aprender CSS, você não vai deixar de aprender HTML, eu quero fazer um site, fazer ele performar bem, você tem que entender SEO para que você direcione a IA, para que ela faça execuções legais de SEO, senão você vai fazer muitas coisas lá no básico, né? Então se você quer de fato usar a IA no maior potencial, é importante vocês terem essa mentalidade, tá?
E aí, quando a gente vai, e aí aqui eu até já trouxe aqui, e aí uma das coisas que é importante a gente lembrar, entender do vibe coding, aonde que a gente começa a divergir entre elas, né? Então, aqui tá o tweet que o Andrej Kapart, que eu comentei, fez lá em fevereiro, e aí a gente entende que as ferramentas, em geral, aqui de vibe code são o V0, opa, até login tá errado aqui, mas o V0, Lovable, Bolt, Replit, e aí tem outras diversas ferramentas aí que têm sido lançadas para fazer vibe coding. Essas ferramentas, o que elas fazem, né? O que elas têm de diferente de você desenvolver de forma assistida. Elas basicamente são ferramentas, inclusive a apresentação que eu estou aqui, ela está dentro de um V0, que é uma ferramenta dessas de vibe coding mais específicas. Ela literalmente, ela para você ser uma ferramenta mais o que a gente chama de no-brainer. Uma pessoa que não precisa pensar muito como agir. Você só precisa dar instruções e código. Instruções, ela te retorna código, torna visual, e você não se importa muito como o resultado disso vai ser. Ela gera bons produtos, ela gera coisas legais, mas muito inicial, ela é muito funcional para você iniciar um projeto, testar um MVP, testar uma POC, ou fazer para ferramentas internas, o que Vibe Coding aqui, usando essas ferramentas, tem sido sensacional. Inclusive, a gente tem diversos casos de uso aqui dentro da Rocket. Se eu não me engano, o Thiago que pode até me corrigir se estiver errado, a ferramenta que vocês estão usando para responder o CSAT dessa imersão, ela é feita utilizando ali o Vibe Coding para conseguir, de fato, construir aquela interface e vocês poderem fazer os feedbacks. Então a gente passa a ter aí na nossa mão um poder de conseguir também resolver pequenos problemas da nossa empresa, do nosso dia a dia, da nossa vida, com ferramentas que constroem isso sem que a gente precise pensar muito, tá? Então a gente vê a grande diferença entre vibe coding e assistido, onde um caminho que o vibe coding eu não me importo com código, eu não me importo com o quanto aquele código ele realmente é bom, é bonito, usa arquitetura boa, ele é escalável, mas sim eu me importo com, cara, preciso de uma ferramenta que resolva uma parada, eu não quero ser tão técnico, eu não quero ir muito além, e aí eu vou para esse caminho. E é a partir do momento que eu me importo com código, eu me importo com o resultado, eu quero fazer um código com manutenção, eu quero que ele esteja ali, a gente vai para um caminho de desenvolvimento assistido. E aí agora a gente vai entender um pouquinho melhor alguns casos de uso que a gente tem, que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Mas antes, Diego, não sei se tu quer complementar alguma coisa dessa diferenciação que eu trouxe, se tu quer trazer alguma coisa também de experiência, antes de eu entrar aqui em alguns casos de uso. Não, eu acho que, assim, até respondendo algumas dúvidas, né? Teve muita gente, pô, como é que eu começo com tudo isso, né? E aí eu acho que é aquele ponto, né? Se você. Existe uma diferença até de requisitos um pouco entre essas duas coisas, né? Por exemplo, vibe coding, qualquer pessoa pode fazer. Né? Você pode pegar uma pessoa não técnica, uma pessoa da sua família, essa pessoa consegue desenvolver uma aplicação ali para ela. Só, cara, vamos ser sinceros, não é uma aplicação incrível. Dificilmente. Claro, ela vai parecer incrível para até certo ponto, né? Até que você precisa chegar no nível mais avançado ou por um público muito ignorante, digamos assim. Agora, se você que é dev, você tem que olhar para esse lado onde o Buzi está falando do desenvolvimento assistido, né? Então, onde é você que está no comando e a IA ela te dá superpoderes, né? Então, até tem uma coisa legal, eu não sei se o Buzi já passou por isso ou se alguém aqui que usa IA no dia a dia já passou por isso. Existe uma linha que acho que a gente podia encontrar um nome para essa linha, assim, linha, um divisor, que é tipo aonde você percebe que você tá fazendo cagada com IA. É quando, na minha opinião, é quando você geralmente vai pedir uma parada pra IA, vai pedir pra IA fazer algo que você não tem a menor forma de como que aquilo poderia ser feito. E aí, esse é o ponto. Se você tá falando com a IA, conversando com ela e pedindo pra ela fazer algo que você não faz a menor ideia de como deveria ser feito, a chance de sair algo péssimo é muito grande. Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar e que vai muito ao encontro do que o Buzi falou, de que se você não tiver uma grande quantidade de fundamentos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também, que eu vou falar sobre isso também, uma boa base de fundamentos, você vai criar coisas muito ruins, assim. E aí é aquele ponto, será que a IA, ela vai tirar o emprego dos devs? Podem ficar bem tranquilos. Tem gente criando muita coisa ruim que vai precisar ser recriada no futuro e a gente vai estar aqui para recriar isso. Tem muita coisa ruim sendo criada, podem ter certeza disso. Porque muita gente está pedindo para IA criar coisas que aquela pessoa em si não sabe fazer. Ela nunca saberia fazer. E isso, cara, gera umas coisas horríveis, assim.
Então acho que é isso, entender um pouquinho dos requisitos, né? Porque não é que você nunca vai poder usar vibe coding, eu acho que até devs usariam vibe coding, mas tem que entender os objetivos e os requisitos para você entender também que se você não é dev, você também não vai poder ir para uma solução assistida, usar um cursor, usar um. Cara, não vai sair algo nada bom. Excelente. Até acho que, para aproveitar, vou dar um exemplo aqui um benchmark meu interessante para trazer esse negócio de fundamentos, mas que o Diego traz é muito importante, sim. Onde que faz muito sentido nós devs utilizarmos e fazermos web coding no nosso dia a dia, quando a gente está falando de ferramentas como Lua, Bove Zero, ferramentas internas. POCs, quero construir um negócio, quero iniciar um projeto, quero fazer um SaaS aqui para conseguir fazer uma grana inicial. Show. Construa esse MVP, testa, valida, entenda se faz sentido. A partir do momento que, olha, agora eu quero transformar isso em algo mais robusto, esse código do vibe coding, pelo menos no momento que a gente está hoje atual, ele não é tão significante, ele não tem, ele não consegue escalar, você dificilmente vai dar manutenção, vai chegar um momento que você vai se ver tendo que refazer. E aí isso também não significa que, poxa, eu como dev, o vibe coding significa a única forma de fazer programação com IA? Não, daí você vai realmente para um assistido, isso significa que nós como devs precisamos aprender, de fato, utilizar IA no dia a dia. Isso vai se tornar importante. Na parte daqui, a gente já está vivendo um momento onde saber inteligência artificial, usar no dia a dia, é requisito para os devs. Se talvez na empresa de vocês ainda não é, se vocês já estão trabalhando, ou se vocês ainda não trabalham na área, entender inteligência artificial nesse momento vai diferenciar vocês de muita boa parte de devs que estão aí. Então, entender a forma certa de fazer isso é muito importante para que vocês aprendam também mais rápido, vocês consigam estudar de uma forma mais rápida, vocês consigam implementar coisas que vocês não sabem e também que vocês consigam, de fato, construir produtos sólidos. E aí, até um exemplo que eu quero trazer aqui é que a gente queria muito, a gente está estudando trazer um sistema de autenticação, alguns de vocês aqui já devem conhecer, chamado BetterAuth, que é uma forma de você trabalhar a autenticação de uma forma mais fácil. Então, ela tem inúmeros plugins, padrões, então se eu quiser fazer autenticação por Google, autenticação por GitHub, eu quero fazer uma autenticação por e-mail, eu não preciso pensar muito. Tem várias ferramentas pagas no mercado, o BetterAuth é uma solução mais a nível gratuito que você mantém ela, e a gente tem a intenção muito de trazer isso para dentro da Rocket City. E aí eu gostaria muito de estudar como que ela funcionava, para ver se fazia sentido. A gente tem uma estrutura que usa um framework um pouquinho mais antigo aqui no nosso monolito da Rocket, e eu gostaria muito de trazer isso para dentro, e aí a própria documentação do BetterAuth não era clara se dava para fazer isso, se tinha uma integração direta. Então, para mim descobrir isso daí, eu poderia ter simplesmente pedido para a IA me explicar se ela conseguiria fazer. Show, talvez eu teria um resultado, mas no final do dia eu não saberia como que o BetterAuth funciona, o que ele faz, o que não faz, como que está funcionando a integração. E aí eu queria muito aprender isso para descobrir como implementar. E aí eu fui muito para esse caminho de fazer uma POC. E aí eu quero trazer isso até para trazer um pouco de como que a gente pode aprender tecnologias novas, bibliotecas novas, serviços novos, utilizando inteligência artificial no nosso dia a dia. Eu falei muito de fundamentos, e para aprender coisas novas, a gente está criando bases, está criando fundamentos. Então, como eu não tinha esse fundamento do BetterAuth, eu fui atrás de estudar. E a primeira coisa que eu fui fazer, dev raiz, fui ler documentação. Fui entender como que funciona, quais são as possibilidades. Fui pesquisar na documentação quais tipos de integração tem. Ela faz sentido para mim? Não faz? Ela funciona com os formatos de conexão que eu quero ter, autenticação na minha plataforma? Funciona ou não funciona? A partir do momento que eu entendi se isso era viável, aí sim eu fui construir uma POC para ver se era possível, que é o padrão que a gente faz. Fazemos assim antes sem IA. E aí depois disso eu construí uma POC usando IA, ou seja, eu construí a base dela, utilizando inteligência artificial, então, e aí depois eu fui implementando as coisas conforme eu fui lendo na documentação, sem nada que eu não sabia. Então eu não botei nenhuma linha de código, não pedi para IA fazer nada que eu não tinha lido na documentação. A partir do momento que eu tinha uma base pronta disso, aí de fato eu falei, olha, e se eu quisesse fazer isso, como que eu faço com a IA? E aí eu fui usando ela para me ajudar a aprender a construir. A partir do momento que eu tinha uma POC, que eu já entendia, cara, como é que ela funciona, como que o BetterAuth, que é uma biblioteca de autenticação, ela lida com e-mail, lida com Gmail, lida com, se eu quiser, ao invés de usar Session Token, eu quiser usar JWT, como é que isso funciona? Como é que eu lido com isso? Como é que funciona a questão de permissionamento? A partir do momento que eu já tinha entendido tudo isso, aí fazia sentido, de fato, eu utilizar a inteligência artificial para construir, de fato, uma versão do BetterAuth dentro do nosso monolito. Então, antes de eu implementar até no código de real, eu estudei ela, eu fui fazer o estudo raiz, o fundamento, e usei IA para me ajudar nisso. Então, isso é importante porque é uma das coisas que eu tenho visto muito acompanhando a galera
que tem iniciado com IA é esse medo de, cara, não vou aprender mais por causa da inteligência artificial, não preciso mais estudar uma biblioteca, simplesmente sair fazendo. E aí vai acontecer o que o Diego falou. Se você não sabe o que você está usando, como usar, você vai usar qualquer ferramenta, você vai usar de uma forma errada, e aí você vai descobrir tarde demais que talvez aquela ferramenta não era a ferramenta que fazia sentido. Você vai descobrir tarde demais que você implementou algo de uma forma errada, e aí chega um momento que você não consegue. Então é muito importante a gente também ter essa mentalidade de que a gente precisa estar estudando mesmo para bibliotecas, fundamentos, algo novo. E aí é uma coisa que eu, na minha prática de dia a dia, sempre que eu quiser aprender algo novo, eu continuo fazendo da forma raiz. Leio a documentação, entendo ela, para depois aplicar. E aí eu posso usar IA no meu dia a dia para perguntar, questionar. As próprias documentações hoje elas têm várias integrações, ali os MCPs que antes foi trazido aqui, que ajudam a gente a entender melhor para ajudar ao desenvolvimento. Então a gente pode usar isso depois para aprender, mas é importante que as bases sejam claras. E aí eu queria aproveitar para trazer um pouquinho de dois casos aqui bem legais que a gente tem de IA assistida e depois um caso de vibe coding dentro da Rocket e um fora. Esse da MedSimple é um projeto pessoal meu. Basicamente, a gente tem uma plataforma para estudantes de medicina. Essa foi uma plataforma que a gente sempre focou em fazer a plataforma web, e aí, em 2025 ela super foi atualizada. A gente basicamente refez a plataforma, trouxe um monte de coisa nova. E o aplicativo mobile, que é em React Native, ficou parado. A gente estava numa versão que o React Native tinha trocado muitas versões, a gente não estava dando conta de fazer essas entregas. E aí chegou um momento que a gente sentou na empresa e falou, cara, em 2025 nós precisamos fazer a atualização disso. Só que a empresa é uma empresa muito enxuta, então de dev até aquele momento só tinha eu. Então eu não estava dando conta de entregar novas ferramentas na versão web e novas ferramentas no mobile. Não fazia sentido, porque a gente tinha alunos querendo coisas novas na ferramenta que precisava evoluir, mas o mobile estava muito atrasado e a gente acabava nunca priorizando. E aí até que de repente ali, quando veio a questão do Vibe Code, veio a questão também de ferramentas muito legais como Cloud Code, que tinha um potencial muito bacana, aí a gente falou assim, cara, acho que talvez seja um momento de nós conseguirmos atualizar isso. Aí nós contratamos um dev extra, que era um dev mobile, e esse dev mobile basicamente, o primeiro desafio que ele tinha era que a gente estava na versão 0.40, estava muito atrasado o React Native a ponto de que tipo, eu não conseguia nem rodar mais no React no Node 18. Tinha que ir lá usar o Node 14 para conseguir rodar. Então essa foi a primeira luta. Então o que eu quero trazer aqui uma das coisas que era super chata de compilar, atualizar a versão, fazer isso acontecer, a IA me ajudou nesse meio do caminho a resolver vários problemas que tinha na nossa aplicação, atualizar até a versão mais atual do React Native e do Expo. Então a gente usou IA para conseguir fazer todo esse trabalho. Algo que levaria pelo menos uns 3, 4 meses para a gente conseguir fazer. Se fosse na mão, com IA ali, a gente conseguiu fazer em uma semana e meia. Então a gente fez, acho que teve mais de 15 versões que a gente subiu, teve que atualizar tudo e não quebrou. Lançamos produção, não quebrou. Depois disso, a gente pegou basicamente tudo que nós refizemos na aplicação web e trouxemos para a versão mobile. Isso levou aí mais 4 meses, se eu não me engano. Então aí a gente teve 5 meses de desenvolvimento, até agora dezembro, e a nossa plataforma e nosso aplicativo web estão exatamente sincronizados. Sempre agora que uma atualização nova sai no web, e 1, 2 dias depois a gente consegue trazer com IA esses códigos para dentro do mobile. Então a gente olha aqui uma situação, olhando a nível de empresa, onde eu consigo acelerar o desenvolvimento da minha empresa com 2 devs muito mais rápido, eu consigo olhar, são 2 devs seniors, né, eu e o nosso dev mobile, mas que eles conseguem utilizar as ferramentas e acelerar muito o desenvolvimento do nosso dia a dia. Então, um caso muito legal assim, de olhar o desenvolvimento assistido aqui. E aí, como que isso aqui é feito? Basicamente, a gente entende qual é a feature que a gente quer trazer, a gente faz todo um planejamento. Já vou explicar um passo a passo aqui para vocês. A gente entende o que a IA vai gerar, a gente dá contexto de padrões, como que a gente quer fazer, que a gente quer usar quais bibliotecas, quais formatos, como fica o arquivo, onde ficam cada coisas. E aí ela vai trazendo. Então, ela repadronizou todo o código de algo que estava antigo e parado. Então, a gente deixou de ter um aplicativo morto para ter um aplicativo vivo. E uma coisa legal é que a gente tinha um aplicativo que estava com nota tipo 2.5, porque ele estava muito desatualizado e foi para 4.3, se eu não me engano. Então, tipo, a gente. A nível de empresa, isso foi uma mudança assim, a nível de produto muito importante. Então, eu quero trazer isso para vocês também, para vocês olharem. Talvez seja num produto de vocês, seja na empresa de vocês entenderem que a IA ela consegue acelerar muito nesse aspecto, tá? E aí, um último caso aqui também que é legal da gente trazer, que é mais voltado para o vibe coding, é que agora no início da metade do ano, a gente teve aqui dentro da Rocket, nós trouxemos uma hackathon aqui dentro para que a gente desenvolvesse ferramentas. E aí a gente teve pessoas técnicas, pessoas não técnicas, construindo soluções e ideias que resolveriam problemas de processo interno. E aí a gente tinha vários problemas, como geração de UTM. Não sei para se vocês todos conhecem o UTM, mas é aquele linkzinho que fica na URL para que a gente consiga identificar de onde veio, de onde o cara clicou, como ele chegou nesse link. E isso era muito desafiador aqui dentro da Rocket, porque toda vez a gente quer garantir que todos os links têm UTM, mas a gente precisa padronizar. Então, um dos nossos colaboradores da Rocket, que não necessariamente era técnico, foi lá, teve essa dor, entendeu, e usou o Vibe Coding para conseguir construir uma ferramenta que gerava os UTMs.
E aí depois ele foi lá e construiu um também de fazer pesquisa interna, depois ele gerou um também de controle de vagas, quando anuncia. E aí tudo isso foi implementado dentro de uma única ferramenta que a empresa usa e consegue resolver uma dor que era muito grande nossa. Então a gente passa a olhar também para quem onde vai do coding faz sentido. É muito esse caminho de, poxa, tenho problemas, tenho dores, ferramentas internas, eu consigo fazer isso e não me preocupar tanto com questões de se é o melhor código ou não, porque no fim ela está ali para resolver de fato uma dor interna, e aí é um processo que a gente estava perdendo muita informação, a gente passa a ganhar muita informação nesse aspecto. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como que se faz programação assistida, e eu vou, se der tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui ainda, a gente pode tentar fazer uma ao vivo aqui de uma coisa simples. Thiago, tem quanto tempo? 5 minutos. Aí vai pra parte do Diego, mas aí você negocia com ele aí. Não, a É, gente pode. pode ir tocando, Bus. Eu faço a minha mais rápido, qualquer coisa. Tá, mas vai ser coisa rápida. Mas basicamente, acho que uma das coisas mais importantes é que quando a gente começa a trabalhar com IA, e principalmente quem começa a trabalhar com IA agora, passa muito por a seguinte dor. A IA não resolve meu problema, a IA não consegue fazer nada. Por quê? Porque geralmente a gente faz o seguinte: faço um prompt, espero ela executar alguma coisa no meu código e aceito o código que ela está fazendo, ou eu simplesmente olho para o código e falo, mano, ela não entendeu o que tinha que fazer, fez uma gambiarra, fez algo nada a ver, tá fora do padrão. E aí a gente fica fazendo 5, 10, 15 vezes a mesma tentativa e a gente fica lutando por 2 horas com o código e a IA nunca consegue entregar um resultado legal. Isso muito acontece porque é o nosso comportamento padrão de dev. A gente não está pensando. A gente, como dev, a gente foi muito programado para desenvolver o código. Então a gente entende que o nosso trabalho com a IA não está na hora de planejar ou pensar. E sim está na hora de primeiro eu codo e depois eu penso como eu melhoro. E quando a gente trabalha com IA, isso é bem diferente. Quando a gente está trabalhando com IA, a gente precisa gastar 90% do nosso tempo planejando. Não adianta eu querer sair fazendo uma feature, não adianta eu querer fazer, por menor que ela seja. Não adianta eu começar a fazer ela sem saber como fazer. Principalmente se você estiver usando IA. Porque se você não sabe o que você está fazendo, a IA não vai saber o que você está querendo fazer. Ela vai fazer o que ela supor que você está querendo fazer. E isso é muito comum. Quando eu comecei a desenvolver com IA, esse era o problema que eu mais tinha. Eu começava a desenvolver pensando no código, eu quero que faça isso, aquilo. E quando eu vinha, eu tinha gastado 3 horas codando com a IA e o que eu fiz estava horrível, não fazia sentido, porque eu estava pensando em. Eu não sabia qual era o resultado final que eu queria, eu não sabia exatamente como eu queria chegar lá. Eu gastei pouco tempo nisso. Então, quando a gente trabalha com IA, o tempo que vocês mais precisam gastar é planejamento. O que significa planejamento? Primeiro, eu sei o que eu quero fazer, eu sei como eu quero fazer, eu tenho os dados suficientes para fazer isso, eu sei quais bibliotecas eu quero usar, eu quero fazer um sistema de formulário. Se eu só falar, faça um formulário, mas você queria usar React Hook Form, ela não vai saber que você queria Hook Form, ela não consegue ler somente. Você tem que dizer para ela. Então você tem que saber que você quer usar aquela biblioteca. Eu quero usar, estou usando o Next.js aqui para fazer uma página, eu quero que ele faça uma chamada HTTP para API. Você tem que dizer que é server-side rendering ou se é client-side. Se você não dizer, ela vai definir. E assim como a gente aprendeu hoje, IA ela é não determinística. Ela não sabe e ela pode. O mesmo prompt pode gerar infinitos resultados diferentes. Então, quanto menos informação você dá, menos resultados do que você quer você vai ter. Então, a partir do momento que vocês querem começar a trabalhar com IA e ter resultados decentes, gastem tempo pensando e planejando. Isso significa que a partir desse momento vocês olham para IA como o pato de borracha de vocês, um dev júnior, um dev sênior, um dev pleno que vai estar discutindo com vocês e vocês precisam de respostas. E vocês podem ir e voltar inúmeras vezes até vocês começarem a mandar ele fazer o código. Então, essa é a parte mais importante, assim, gastem mais tempo com isso. A partir do momento que vocês têm isso, o que a IA vai gerar de código é tranquilo. Ela vai conseguir resolver muito bem com os padrões. Tá? E aí, depois que você faz o planejamento, você vai revisar esse planejamento. Então, que nem eu falei, você tem que fazer várias idas e vindas com esse planejamento. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como funciona. Eu tenho um exemplo aqui. E aí, depois, vocês deixam a IA fazer o código. Então, a partir do momento que vocês revisaram o plano e tal, ela já vai ter uma ideia de código, ela já sabe os padrões, ela já sabe os exemplos que você deu para ela. Ela simplesmente vai fazer exatamente dentro do padrão que você tem. Os modelos de hoje são muito inteligentes para isso. E aí, por último, você revisa o código que ela gerou, porque, querendo ou não, ela pode ter gerado algo que você não percebeu e que faz sentido. Então, o code review sempre disso é importante. E, no fim, você fica nesse loop eterno. Quer fazer uma feature? Planejo muito bem ela, reviso o planejamento, aceitei o planejamento, deixa ela fazer. Veja, o código tá bom, e aí você avança. Então, isso reforça muito aquilo que a gente trouxe, sabe? Entenda fundamentos, conheça os serviços, as ferramentas que vocês querem usar, saibam o que vocês estão fazendo. Não sei o que estou fazendo, dou um passo atrás, eu não posso fazer essa tarefa ainda. Deixa eu aprender ela. Vou lá estudar na documentação, posso usar IA para estudar, posso usar as aulas, vá aprender ela. E aí depois você vai para fazer aquela feature. Então, assim você vai ter resultados mais inteligentes, né?
aqui. E aí, uma das coisas que eu super recomendo para quem for trabalhar com IA, e aí é uma coisa que isso aqui é muito importante, porque quando a gente vê exemplos, benchmarks, para quem segue Twitter, que isso aqui é uma loucura e vocês têm 100% de chance de fazer o caminho totalmente errado de uma coisa de dia a dia, que é, quando a gente vê benchmark, a gente só vê a galera falando assim, olha, fiz isso aqui com um prompt, fiz isso aqui com um prompt, fiz isso aqui com um prompt. Cara, ignora isso aí. Ninguém, no dia a dia, faz uma solução de um problema com um prompt. Façam tarefas pequenas, a IA funciona muito melhor com tarefas pequenas. Assim como foi trazido hoje mais cedo, a IA ela tem uma janela de contexto máximo que ela consegue interpretar. Se não me engano, saiu um paper, acho que é 63%. Depois que ela passa a usar 63% do contexto, ela já se delira toda. Ela já se perde metade da coisa e ela ignora. Então, você precisa ir para um caminho de fazer tarefas pequenas. Então, ao invés de eu pedir para uma IA fazer um sistema inteiro de CRM, eu separo em 20 partes de CRM e faço cada parte individualmente. E por aí vai. Tá? E aí, aprenda no meio do progresso, no processo. Então, no meio do caminho, vocês vão aprender um monte de coisa. Então, assim como o Diego falou, não dá para você fazer algo que você não conhece e no meio do caminho, com a IA, ela vai te ensinar um monte de coisa que você não sabe que deveria ter, porque ela vai te sugerir opções e caminhos. Um exemplo aqui, eu tenho um agente que eu fiz com IA e eu não sabia, por exemplo, que além da busca semântica existia uma solução chamada BM5. Não vou entrar muito no mérito, mas a IA me sugeriu um dia e aí ela me sugeriu algo, vou pesquisar o que é para entender o porquê que isso resolveria um problema que eu estava tendo. E a partir do momento que você entende, eu entendo, beleza, faz sentido seguir com isso. Como eu não sabia, eu optei por não seguir. Mas talvez se eu soubesse, eu teria seguido com aquela opção. Então, aprendo no processo e descubram sobre isso, tá? Eu não vou chegar a desenvolver nada aqui, eu acho que a gente pode seguir. Só queria mostrar esse exemplo aqui, que é um exemplo que eu tenho real. Esse aqui é um prompt que eu fiz, só para contextualizar. Na quarta-feira eu estava no shopping à noite e eu precisava... A MedSimple resolveu fazer uma retrospectiva no aplicativo e aí basicamente precisava puxar todos os dados da API e eu precisava fazer isso muito rápido e eu queria resolver isso em poucas horas no shopping, num lugar totalmente nada favorável a trabalhar. E basicamente eu criei um prompt que eu fiz uma SQL, eu parei, fiz um SQL inteiro de todo o banco de dados para puxar os dados que eram relevantes para a retrospectiva que a gente tinha. E aí eu criei um prompt que basicamente mandei ela fazer um controller dentro do nosso serviço, que era um endpoint, só para fazer a consulta por usuário, trazer os dados no formato que eu queria, e aí resolver esse problema. Resolvi ele em 15 minutos, basicamente, que foi o tempo de fazer o SQL e trazer os dados. Mas eu queria mostrar para vocês que existe um padrão aqui dentro de um planejamento, isso aqui foi o prompt de planejamento, que é muito legal de vocês usarem quando vocês querem usar. Esse é um padrão que saiu, acho que faz uns 2 meses, em alguns estudos, que tipo, é um padrão que funciona bem. Ele é um pouco maior do que tem aqui, tem outros tópicos de sequência do prompt, mas esse aqui é o que eu geralmente uso para coisas de desenvolvimento. Então a primeira coisa é você trazer contexto da tarefa. Então, olha, cria o controller retrospective na pasta tal. Eu gosto muito de quanto pode marcar qual que é as pastinhas. Apenas com o método show e adicione a rota tal. Pronto, ela já sabe o que tem que fazer. É isso que ela precisa fazer. A partir disso, eu falei, olha, usa a seguinte SQL para você conseguir puxar os dados. Então, ela já entendeu qual que é os dados que eu preciso para que ele consiga operacionalizar a minha consulta. E depois eu dou instruções detalhadas. Eu falei, olha, eu quero que os dados sejam separados em várias sessões, tal aqui, tenha uma de recap. E essa sessão vão ter uma questão de ranking aqui específica. Tudo isso aqui, instruções detalhadas. E por último, eu falei, olha, retorne isso num objeto JSON. Então, eu dei o output de formato que ele tinha que trazer essa minha API. E aí, ela, com base nisso, ela fez várias perguntas para mim, tipo, cara, qual que é o modelo que você quer usar? Qual que é... Agora, o modelo mesmo em si, ele pergunta quais informações ela queria que eu usasse ali para construir isso. Ela me exemplificou como o código faria, eu mandei ela executar, ela fez para mim, o código ficou bom, o código ficou seguro, eu revisei isso, pronto, 15 minutos. Eu tinha um endpoint que talvez aqui levaria... às vezes um pouco mais de tempo para a gente desenvolver antes da IA. Talvez levaria 1 hora para desenvolver isso, ou 2 horas, dependendo da complexidade do projeto que você tem. Mas aqui com a IA ela fez a parte básica muito rápido. Então, é uma tarefa pequena, mas que resolve o problema super rápido. E eu fiz num lugar totalmente ruim, remotamente, para trabalhar. Então, eu quero trazer para vocês aqui como a gente consegue usar a IA no dia a dia e como que a gente consegue estruturar isso para fazer o nosso trabalho diário, tá?